Elementos da narrativa. Veremos os 4 elementos principais da narrativa: o enredo, o tempo, o narrador e personagens. Primeiro elemento, o enredo. Enredo, também chamado de intriga, trama ou argumento, é o elemento que dá sequência a uma história. Isso porque é em torno dele que se desenvolve todos os acontecimentos de uma narrativa. O enredo contém a apresentação. É aqui que a história tem início, pois o leitor será apresentado aos personagens, assim como conhecerá o local e o espaço temporal da trama. A complicação. Essa parte da narrativa dá lugar ao desenvolvimento do conflito, em torno do qual a história irá se desenrolar. O clímax. Este é o momento mais tenso da trama, o qual exige uma solução ou desfecho. E o desfecho, aqui se encerra o enredo, com a solução para o fim dos conflitos que aconteceram ao longo da história. O segundo elemento é o tempo. Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. Ele pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na mente dos personagens. Nesse último caso, ele mistura o passado, presente e futuro, seguindo, portanto, um fluxo de pensamento dos envolvidos na trama. Note que as expressões de tempo utilizadas indicam essa marcação, por exemplo, hoje, no dia seguinte, na semana passada, naquele ano. O terceiro elemento é o narrador. O narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. Dependendo de como atua na narração, eles são classificados em 3 tipos. Então, os narradores do texto são 3 tipos. O primeiro, narrador personagem. O narrador personagem participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o personagem principal ou mesmo um secundário. Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada em primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Segundo tipo de narrador é o narrador observador. O próprio nome já indica que esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse tipo de narração é feita na terceira pessoa do singular, ele, ela, ou plural, eles, elas. O terceiro tipo de narrador é o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, diferente do narrador observador, que conta os fatos por sua ótica. Esse sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Neste caso, a história pode surgir narrada em primeira pessoa ou terceira pessoa. Agora, o quarto elemento muito importante são os personagens. Como elementos da narrativa, os personagens são as pessoas que estão presentes na história. Eles recebem classificação diferentes conforme o nível de atuação e importância. O primeiro, mais importante, é o protagonista. É o personagem principal da história, cuja apresentação normalmente é mais bem desenvolvida. A experiência do protagonista é o foco da narrativa, por isso ele é tão importante. Segundo, coprotagonista. Ajuda a enriquecer a história, permitindo que diferentes abordagens
do tema central seja explorado. É o personagem que possui relação de proximidade com o protagonista. Terceiro, antagonista. É o personagem que atua como obstáculo para o protagonista, dificultando na realização dos objetivos do personagem principal. Então temos o protagonista, é aquele mocinho que quer fazer algo, e o antagonista é o malvado normalmente, que é impedir o protagonista de realizar algo, alguma conquista. Quarto, oponente. É o personagem que tem uma relação próxima com o antagonista e compartilha em algum nível o mesmo desejo que ele. Então, o oponente ajuda o antagonista a atrapalhar o protagonista. Coadjuvante. Personagem de menor importância, mas que ajuda no desenvolvimento da história. Figurante. Personagem de menor importância, usados para compor o cenário. Por exemplo, nas novelas, quando tem um casamento, uma festa, um aniversário, tá lá o noivo, os padrinhos, os personagens principais, e tem um monte de pessoas. São tudo figurantes. Assim, não tem relação com o enredo ou nenhum dos personagens. São usados apenas para compor um cenário. Bom estudo e fique com Deus.